Boa noite, pessoal. Prazer em conhecer vocês. Bem-vindos ao Manual Cardio. Meu nome é Nelson, sou cardiologista do Hospital São João de Deus e um dos coordenadores do programa de residência. E hoje nós vamos falar aqui de um tema muito mais comum do que a gente pensa: tópicos de hipertensão secundária. A gente pensa assim, 5% dos pacientes só hipertensos que são hipertensos de causas secundárias, parece algo incomum. Mas aqui em Minas a gente tem um ditado: a gente só cumprimenta quem a gente conhece. E se a gente não fazer o diagnóstico precoce da doença, ou não identificar essas causas secundárias, provavelmente a gente vai ter muita dificuldade de controlar a hipertensão desses pacientes. Então eles são muito mais relevantes do que a gente pensa e é importante a gente conseguir identificá-los para poder tratar certo o nosso paciente. A causa provável da hipertensão secundária tem vários mecanismos que a gente vai conhecer aqui hoje. Nós vamos falar mais detalhadamente de cada um deles, cada um merece uma aula particular no decorrer do nosso curso aqui do Manual Cardio. Mas hoje a gente vai começar a ver um pouquinho, pois muitas formas dessa hipertensão secundária causam hipertensões resistentes ao tratamento. Em pacientes com hipertensão primária, aquele paciente que chega para você no consultório, e aí doutor, medi minha pressão na farmácia e minha pressão está 15 por 8, 14 por 9. Geralmente o tratamento é mais simples e a avaliação é mais limitada. A gente acaba assim pedindo ali uma revisão laboratorial básica, mas existem alguns casos, quando a gente percebe algumas pistas clínicas, como um bom detetive que o bom clínico deve ser, a gente começa a perceber que pode ter algo por trás, ou seja, alguma causa secundária que se a gente não identificar, provavelmente a gente vai ter um probleminha para tratar. Geralmente quando aquele paciente tem aquela hipertensão mais difícil de tratar, e chega com a pressão mais alta, e você vê que tem alguma coisa na história clínica dele que pode sugerir uma causa secundária, se você não descobrir aquela pista e ir atrás para poder investigar a causa, provavelmente vai ficar bem difícil de controlar o quadro do seu paciente. Quais seriam essas pistas clínicas, né? Eu acho que a beleza do clínico é a capacidade de identificar as coisas com pequenas informações, com pequenos achados nos exames, algumas coisas nem tão pequenas assim, algumas coisas estão bem exuberantes. Quando aquele paciente seu está com uma hipertensão severa, importante, cara muito novo que chega ali com a pressão para você de 18 por 100, cara de 22 anos ali do nada, atleta, não usou nenhuma medicação errada, e aí você começa a tratar para ele, assim, tudo bem, meu pai e minha mãe são hipertensos, então eu devo ser também. A gente começa o tratamento ali para ele e a gente vê que o resultado não é tão bom assim. Ou até mesmo aquele paciente nosso ali de idade, um jovem adulto de 40 e poucos, quando a gente está usando 2 ou 3 medicações, sendo uma delas pelo menos o diurético, e mesmo assim você não consegue alcançar o resultado, e geralmente vai passando de colega em colega, cada um acrescenta a medicação, e a gente fala assim, opa, isso com certeza deve ser uma hipertensão resistente. E muito provavelmente pode ter uma causa secundária associada a isso. Quando mais a gente pode pensar nisso? Quando nada aquele paciente seu controladinho, sempre vem no seu consultório a pressão 12 por 8, 13 por 8, que subitamente a pressão começou a ficar descontrolada. Ou quando aquele paciente muito jovem, que surge com uma pressão muito importante, ou aquele muito idoso que fala assim, doutor, eu não corria de médico não, eu ia no médico direitinho, mas só agora eu descobri que minha pressão está alta e logo descobri, já tive até procurar o atendimento, porque eu medi ali no meu posto de saúde e estava 190 por 100. Ele me mandou procurar e quase ficar internado. Então aquele paciente ou muito jovem ou muito velho, com uma elevação abrupta da pressão, a gente tem que sempre pensar em hipertensão secundária. Lembrando que às vezes até o paciente já descobre de uma maneira mais abrupta e severa, um caso de hipertensão importante, com lesão de órgão-alvo, aquele paciente que do nada sentiu uma dor de cabeça, uma taquicardia, uma sudorese, chegou lá no PS, a pressão de 240 por 120, com sinais de lesão de órgão-alvo, confusão mental, dificuldade para urinar, a gente deve pensar assim que deve ter alguma outra coisa importante por trás. E claro que essas pistas clínicas vão ser muito mais do que só a história de como o paciente se apresentando. Às vezes alguns laboratórios que ele traz para você já pode te ajudar bastante. Por exemplo, chegou ali para você com potássio mais baixo, um paciente ali que já chegou com histórico de acidose metabólica, um início muito jovem, antes da puberdade, ou também, igual eu falei com vocês, muito tarde, com hipertensão já importante, ou aquele paciente que você começou ali um IE cobrar, que é tão comum da gente iniciar, né? E de repente a gente vê uma disfunção renal ali, muito mais do que a gente costuma ver quando inicia essas medicações. Geralmente altera ali 20%, mas quando a gente vê alterando acima de 30% da creatinina, o paciente tinha uma creatinina ali de quê? 1.0 e do nada apareceu uma creatina de 2.1 ali e fala, opa, algo ali deve estar errado. Um paciente com uma hipertensão severa, recorrente, com complicação grave, com edema agudo de pulmão,
aparecendo como insuficiência cardíaca, é grave de verdade. Então, com certeza, ele tem algum substrato muito importante por trás. Você ali começou a examinar seu paciente, magrinho e tudo mais. Por sorte, ali escutou um sopro abdominal unilateral. Isso aí, apesar de ter uma sensibilidade um pouco baixa, muito raro da gente perceber, se você identificou, vai poder te ajudar bastante no diagnóstico, pois a especificidade é muito alta. É fundamental, então, se atentar para essas pistas clínicas apresentadas, pois se você não descobrir, não vai te guiar ao diagnóstico correto. Muitos exames que a gente vai pedir, às vezes meio perdido, não nos ajuda tanto no diagnóstico, mas se a gente pedir o exame certo, vai gerar pouco prejuízo para o paciente e se a gente descobrir a causa, vai ter um grande benefício. Como, por exemplo, o caso da estenose de artéria renal. Cada vez mais a gente vê o tratamento clínico com excelentes resultados e a abordagem por angioplastia, por exemplo, como era feita no passado, nem é tão usada mais. A gente viu o estudo Austro ali que nos mostrou ali que não teve tão grande desfecho. Mas o início precoce, o tratamento correto, a não ser que seja uma estenose bilateral, é claro, tem grandes benefícios. Lembrando, pessoal, que nosso objetivo hoje não é tornar vocês especialistas em cada um desses tópicos, não. Aqui no Manual Cardio a gente vai falar ainda separadamente de cada um deles. Mas aí hoje o meu objetivo é fazer o quê? Vocês conhecerem mais ou menos qual é o quadro, para poder identificar e fazer o rastreio correto daquela doença. Pelo menos o comecinho ali para te ajudar no diagnóstico. Como eu brinquei com vocês, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então vamos começar a cumprimentar esses componentes aí causadores de hipertensão secundária e à medida que a gente for identificando aqui, nós vamos falar individualmente para poder tratar em novas aulas. Vamos lá, existem causas de doenças renais como a hipertensão renovascular, como eu acabei de citar para vocês, a estenose de artéria renal, que pode ser uni ou pode ter o comprometimento das duas artérias. Doença parenquimatosa, aquele paciente que está ali com doença renal crônica, pelo menos com clearance abaixo de 60%. Rim policístico, que a gente acaba vendo bastante, paciente jovem, com histórico familiar, fala, poxa doutor, meu pai já perdeu o rim muito novo e tudo mais, teve que cair em hemodiálise, eu não conhecia muito bem o quadro dele, e de repente você pede ultrassom e vê toda aquela alteração no parênquima. Causas endocrinológicas, como o hiperaldo primário, feocromocitoma, doença da tireoide, paratireoide, síndrome de Cushing e acromegalia. Também causas estruturais como coarctação da aorta, muito comum naquele paciente jovem, pré-adolescente, que do nada aparece com uma hipertensão importante e com dados clínicos fáceis você consegue fazer o diagnóstico. A apneia obstrutiva do sono, que apesar da obesidade ainda não ser uma causa de hipertensão secundária, eu acho que deveria ser, mas é uma causa importantíssima de apneia, que se a gente não reverter e identificar, a gente não vai ter o êxito no tratamento. Pode até ser que a gente não reverta a hipertensão do paciente identificando a causa e tratando ela, mas enquanto a gente não reverter ela, a gente não vai conseguir deixar ela fácil de tratar. E o uso de algumas drogas, chama atenção principalmente para o anticoncepcional. Medicação tão comum, tão corriqueira, diz que quase passa batido na amnésia. Ah, você toma alguma medicação? Não, só anticoncepcional. Como se não fosse um remédio extremamente importante e perigoso. Doença renovascular. Quando que a gente vai começar a pensar nela? Doença renovascular, a gente viu ali o parênquima está bacana e tudo mais, o paciente chegou para você com ultrassom abdominal total, falou, doutor, meu rim está tudo ok. Mas a gente vai lá, começa um IE a cobrar e vê uma piora muito importante da creatinina depois do início do tratamento. Você pede ali a creatinina para daqui 3 meses para ele, para poder continuar o acompanhamento e tudo mais. Creatina do cara era 1.0, do nada veio com creatinina de 2.1, mantendo a diurese preservada, a hipertensão não ficou tão bem tratada. Em casos assim, a gente tem sempre que pensar em estenose de artéria renal. Uma hipertensão moderada a grave, naquele paciente que tem uma doença aterosclerótica já estabelecida, aquele paciente que você sabe que é tabagista, que tinha um equivalente anginoso ali, você chegou até a estudar as coronárias dele, só tem lesões leves, moderadas. Lembre sempre que a aterosclerose é uma doença sistêmica. Então, o fato de ter uma obstrução aqui pode ter obstrução em qualquer local. O rim não é diferente. Quando a gente, por algum motivo, identifica um rim muito diferente de tamanho do outro, a gente sabe que é geralmente uma diferença pequena, de até 1,5 ali, em relação ao outro, a gente pode encontrar. Mas aquela disparidade importante, um rim ali de 11 e outro de 4, 5 centímetros. Início de hipertensão, estágio 2 ou 3 após os 55 anos, e sopro abdominal sistólico ou diastólico. Eu falei isso ali no slide logo há pouco. É muito difícil a gente ver isso na prática, mas se por acaso a gente vê, a especificidade é muito alta. Pode pedir o Doppler que vai nos ajudar a achar. Como a gente vai fazer o rastreio desse paciente? É mais simples do que a gente pensa. Um exame pouco invasivo é o Doppler de artéria renal. Geralmente ali tem que ser um profissional treinado, mas às vezes o biotipo do paciente não ajuda.
naquele paciente ali obeso, com a circunferência abdominal importante e tudo mais, provavelmente mesmo com um ecocardiografista experiente, que tem a mãe ali no Doppler, não vai conseguir fazer o diagnóstico correto. E aí talvez eu vou ter que lançar uma audiotomografia, né, contrastada ali focando no rim, ou mesmo a angiorressonância. Hiperaldo primário também é muito relevante. Quando que a gente tem que pensar em hiperaldo primário? Aquele paciente que chega para você ali, que geralmente tem um contexto de familiar de hipertensão de difícil controle, fala, meu pai é hipertenso de difícil controle, eu também logo fiz o diagnóstico de hipertensão, já estou tomando 4 classes ali sem muito sucesso. Chega ali com você para os exames, um potássio meio tocadinho para baixo, 3,2, 3,1, um sódio um pouquinho mais altos, 147, 148. Quando aparece uma hipocalemia importante, o diagnóstico fica fácil, mas os principais casos de hiperaldo, normalmente não tem o potássio até normal. Mas presta atenção naquele paciente com potássio ali tocadinho para baixo, 3,5, 3,6. Aquele paciente com potássio ali de quase margeando 5,5, 4,5, que ali provavelmente não tem hiperaldo. Mas fica esperto com esse tipo de caso. O paciente com potássio um pouquinho mais baixo e o sódio um pouquinho mais alto. Como que a gente vai fazer o diagnóstico desses casos? Nós vamos lançar a mão de 2 exames laboratoriais. Lembrar que as causas endocrinológicas sempre começam da forma mais tranquila, geralmente com laboratório e tudo mais, para depois partir para o exame de imagem, né? Por mais que a radiação hoje cada vez se mostra mais segura, a gente vai começar com o laboratório para depois prosseguir, tá certo? Então nós vamos lançar a mão da razão da concentração de aldosterona, hiperaldosteronismo, a gente quer saber a concentração de aldosterona, dividido por atividade de renina plasmática. Lembrando sempre que esses valores variam muito de acordo com a literatura. Então vamos lá. Hiperaldosteronismo primário. Hiperaldo, aldosterona alta. Então geralmente com valores ali acima de 10, 12, depende do seu laboratório, depende da referência que você está seguindo, mas se você vê uma aldosterona elevada, você tem que se preocupar com isso. Da mesma forma, quando você vê uma renina baixa, menor do que 1 nanograma ali, você fala, opa, com certeza a relação hoje vai dar alterada, tá certo? Quando você vai dar mais ou menos 30 ou 20, de acordo com a literatura que você siga, né? Mas você vai ver uma relação ali já tocadinha, alterada, com valores altos de aldosterona e valores baixos de renina. A apneia obstrutiva do sono. A gente está cansado de ver hoje em dia, com a alimentação do jeito que está, ainda mais na pandemia, o pessoal está ficando preso dentro de casa, só comendo, estressado, o pessoal só lá vai ganhando peso. Então quem nunca teve aquele paciente gordinho que chega com a esposa e ele começa a contar o que está sentindo, que a pressão dele é muito difícil de controlar, que a esposa ajuda ele a tomar os remédios certinho. Você até escolheu medicações que tenham a minha vida adequada para poder facilitar a posologia. E no finalzinho, quando ele acaba de contar tudo que contou, a esposa fala, doutor, ele ronca demais que eu não consigo nem dormir. Quantas vezes a gente já encontrou essa forma? E eu acho que a obesidade, sim, é uma causa de hipertensão secundária. Mas como ainda não está estabelecida pelas diretrizes, a apneia já está muito bem definida. Lembrando que a apneia não é só uma causa importante de hipertensão secundária. Quem tem apneia tem o mesmo risco de desenvolver fibrilação atrial que um paciente que é coronariopata. Ou seja, o risco de formar um AVC isquêmico é bem grande. Então, como que a gente vai investigar a apneia? Tem aquelas escalas de Epworth para ver se o sono não é eficaz, se o paciente está sempre dormindo fácil e tudo mais. Mas geralmente aquele paciente ali, bem obeso, com a circunferência cervical grande, que você nitidamente vê que a musculatura cervical é bem fraca e tudo mais, a esposa já tinha dedura ali, realmente tem depressão, até já chegou para você com eletrolite de fibrilação atrial, você só passou ali o seu anticoagulante e tudo mais, não foi investigar o substrato, estava muito mais na cara do que você pensava. Provavelmente esse paciente tem apneia e o diagnóstico vai ser muito preciso com uma polissonografia. Na hora que você vê ali um grau de apneia importante, obstrução importante, com vários episódios durante a noite, você pode ali lançar mão de 2 medidas para ele. Ou o uso do CPAP, que realmente é o tratamento já em definitivo, e principalmente também estimular ele a emagrecer. Eu já vi muitos casos no consultório que quando você começa a iniciar o CPAP, ele começa a perceber que a pressão dele controla, que o sono dele tem qualidade, ele começa a ficar menos estressado, menos ansioso e ajuda até ele a emagrecer mais. O feocromocitoma talvez seja, de todas as etiologias secundárias, a mais florida, aquela mais fácil de perceber, que a gente aprende rapidinho na faculdade, lá aquela tríade da cefaleia pulsátil, da taquicardia, de uma hipertensão súbita importante. Ela pode ser sobreposta àquele paciente que sempre teve pressão ali 13, 14, do nada mandou uma crise hipertensiva importante. A gente às vezes acha que é uma crise de ansiedade e tudo mais, mas a gente tem que sempre pensar em feocromocitoma, porque é uma lesão ali abordável, né, em termos de temos que fazer o estudo de imagem, identificar um incidentaloma, verificar qual tipo de incidentaloma é, porque o feocromocitoma é um subtipo dele,
E se a gente não tiver a abordagem certa, ou seja, cirúrgica, a gente não vai conseguir tratar nosso paciente nunca e vai gerar ele um mal-estar muito grande. Todo mundo lembra daquela famosa face de lua cheia. Mas o que a gente não lembra, principalmente as principais causas da síndrome de Cushing atualmente que a gente encontra nos nossos pacientes. Muitas dessas causas são por uso exógeno. Cada vez mais a gente compra uma pomada de corticoide na farmácia, um corticoide inalatório e começa a ver o paciente viciado, usando ali 3 a 5 vezes, ele quer para usar só 7 a 10 dias ali, 2 vezes por dia. Quando a gente vê aquela paciente com aquele biotipo bem estereotipado, né? Aquela face em lua cheia, aquele paciente que é mais gordinho no centro, com a periferia mais emagrecida, a gente tem que sempre pensar na síndrome de Cushing. E lembrar que não é só medicação, não é só aquele paciente com febre reumática, com artrite reumatoide, que geralmente o reumatologista passou um bocado de corticoide para ele, e a gente tem que falar assim, opa, esse eu tenho que pensar em Cushing. Não, muitos daqueles pacientes com corticoides inalatórios usados em doses muito pesadas, aquele paciente que usa as bombinhas todas erradas, se confunde todo, aquele paciente que usa pomada, qualquer lesãozinha que aparece, e você começa a perceber ali aquelas estrias violáceas no abdômen, maior do que 1 centímetro, e você começa a pensar assim, opa, pode ser que esse paciente esteja Cushing. Coarctação da aorta. Essa é a principal causa daqueles pacientes muito novinhos, que a gente vê aquele menininho ali com as perninhas muito finas, o tronco meio desproporcional e tudo mais. E logo ali que a gente vai começar o exame clínico ali, a gente pulsa o membro inferior, um pulso muito fraquinho. Já o pulso membro superior, um pulso ali reverberante, importante. Às vezes a gente tem em conta pressões diferentes de um braço com o outro, uma simetria pressórica. Então a gente tem que pensar num estudo muito simples, o ecocardiograma tão aí viável para fazer um diagnóstico tão correto. E se a gente não identificar e tratar precocemente esse paciente, você poderia mudar todo o desfecho dele, não só do controle pressórico, mas também em termos de relação de perigo de vida. Coarctação de aorta, principalmente quando tem muita circulação colateral e não é abordada precocemente na infância. Hoje nós temos tratamento endovascular, tão moderno, pouco invasivo e tudo mais. Quando o paciente descobrir isso na vida adulta, se ele não descobrir isso rápido e não tratar isso rápido, a mortalidade pode chegar bem perigosa ali quando ele tiver 30 a 40 anos. Chegando ali bem próximo dos 70% de complicação. Então aquele menininho ali que você fica com as perninhas finas, palpou ali o pulso meio inferior bem baixinho, ou até aquele cara mais jovem que chegou para você com pressão bem importante, falou, doutor, minha cabeça sempre doeu quando eu jogava bola, sempre me incomodou, minha mãe via minha pressão ali parecida com a dela, 13, 14, eu tinha 15 anos de idade, nunca fui gordo nem nada. Você fala, deve ter uma coisa errada. Você lança a mão do ecocardiograma e vê ali um dado da coarctação da aorta. Então você não só tem que descobrir para tratar a causa de hipertensão secundária, mas para prevenir a mortalidade do seu paciente. Outras causas hormonais muito fáceis de identificar, que faz parte geralmente da nossa rotina de laboratório básico, quando o paciente vem aqui fazer um check-up com a gente, e geralmente a gente esquece que são causas tão importantes de hipertensão, aquele paciente que estava ali controladinho, de repente começou a ficar levemente descontrolado, e do nada você vê um aumento súbito ali do TSH. Você pensa só em passar o purão, mas esquece de orientar o paciente que aquilo ali pode ser uma causa do descontrole pressórico dele. E muitas vezes quando você começar a controlar aquele hipotiroidismo, você vai começar a melhorar o controle pressórico. Então, hipotiroidismo e hipertiroidismo são causas muito clássicas de hipertensão secundária. E antes de coçar a mão para aumentar a dose do seu antihipertensivo, lembrar de tratar a causa base. Porque o puran ali na dose certa, o tapazol na dose certa, pode ali reverter não a pressão, mas te ajudar demais no controle da pressão do seu paciente. A gente falou das doenças de tireoide como causa de hipertensão secundária. A gente conhece o hipo, o hiper. Igual eu falei com vocês, o TSH-T4 está tão comum da gente pedir na nossa revisão básica de rotina, mas a gente esquece de olhar uma causa muito importante também, que também, de certa forma, se localiza na tireoide, as paratireoides. Então a gente sempre tem acostumado a usar também aquele paciente que está suspeito ali, que já teve uma fratura, que a gente vê níveis séricos de cálcio elevado, uma fratura de causa inexplicada. Então sempre lembrar de dosar o PTH e o calciônico, para a gente poder identificar a hiperpara e tratar corretamente o paciente. Muito comum em pacientes renais crônicos. Acromegalia. Todo mundo ali na época da faculdade lembra do exemplo do professor ali usando o Shrek ali como exemplo de acromegalia. Aquele biotipo do cara grandão, queixudo, narigudo. E aí a gente começa a suspeitar daquele paciente com causa secundária de hipertensão. Lembrar que o fenótipo não é critério diagnóstico, é só uma pista clínica. E lembrar que também dosar o GH não serve de nada para ajudar o diagnóstico de acromegalia. A gente tem que começar com o diagnóstico através da dosagem do IGF-1 e a partir dali começar ali aquela arvorezinha de pesca ali para poder fazer o diagnóstico correto. IG1 veio normal? Ok, excluiu, você é só grandão, queixudo e tudo mais. Já veio alterado?
Vamos partir para o teste oral de tolerância à glicose, porque já vai aumentando a especificidade. Você vai começar a dosar o GH antes e 2 horas após o teste de glicose. Em indivíduos normais, a glicose vai cair para 1 nanograma por ml e vai ser alterado quando tiver alterações superiores a 2, pelo menos ali 85% de sensibilidade. O GH sério, como você falei com vocês, ele oscila muito durante o ciclo circadiano do paciente, então comumente ele não é dosado. E a gente começa ali a dosagem com IGF-1, o teste oral com o GH através da supressão de glicose, e aí depois a gente parte para a imagem. A gente não vai começar logo de cara procurando uma imagem na cabeça da pessoa, que a gente vê um tumorzinho benigno, um incidentaloma ali na hipófise do paciente. A gente não vai assustar ele, nem desesperar, falando que ele tem que abordar uma lesão na cabeça, sem o diagnóstico correto. Medicamentos. Às vezes o paciente conta pra gente que toma um remédio ali, igual eu brinquei com vocês. Muitas vezes o anticoncepcional fala assim, não doutor, eu não tomo remédio nenhum, só anticoncepcional. E a gente esquece a importância clínica disso. Principalmente aqueles anticoncepcionais com uma dosagem hormonal alta, pode ser sim uma causa de hipertensão secundária. E se a gente não orientar o paciente a usar uma dose hormonal mais baixa, ou algum outro método anticonceptivo, o paciente não vai conseguir controlar a pressão. E às vezes até uma causa reversível. Você estava com um paciente ali levemente hipertenso, uma jovenzinha de 16, 17 anos, começou a usar um anticoncepcional, a pressão ali subiu 13, 14, a mãe ficou logo preocupada. E antes de você começar a prescrever remédio para começar a polifarmácia daquela paciente, você vai orientar ali direitinho o que ela está tomando e tudo mais. E o acompanhamento certo ali com o ginecologista, com outros métodos, vai reverter uma causa secundária fácil ali de hipertensão secundária. E o paciente nem vai precisar tomar um remédio a mais, talvez vai ter que tomar um a menos. Lembrando de outras causas também como quimioterápicos, aqueles pacientes da oncologia que acabam sendo pedindo interconsulta, seja para cardio ou para o clínico, fala, poxa vida, o paciente meu estava com pressão tranquilíssima, agora comecei a quimioterapia dele e agora não consigo controlar a pressão dele de jeito nenhum. Então é acalmar que aquela situação ali também é reversível. Após ali a sessão de quimioterapia, você vai controlar a pressão, mas não precisa deixar aquela receitinha para casa, não, senão ele vai acabar causando hipotensão fora do hospital. Lembrando sempre daquelas medicações novas que o pessoal está usando. Sibutramina, por exemplo, o pessoal usa para emagrecer e tudo mais, e acaba causando uma hipertensão, dentre outros vários riscos de hipertensão secundária. Então lembrar sempre daquele remédio que parece servir para uma coisa, mas atrapalha outra muito maior. Se a gente não retirar um remédio, nós vamos ter que passar vários outros e vai começar aquela sequência de heterogeneia que a gente tem que evitar. Pessoal, igual eu falei com vocês, nosso objetivo aqui hoje não é deixar ninguém especialista em hipertensão secundária não. Eu quero o quê? Que vocês comecem a perceber, identificar nessas pistas clínicas possíveis aqueles pacientes seus que você acha, puxa vida, se eu descobrir alguma coisa a mais eu posso mudar todo o contexto clínico dele. A gente só cumprimenta quem a gente conhece. A partir do momento agora que vocês já conhecem várias causas de hipertensão secundária, se vocês agora identificarem, vai mudar totalmente o prognóstico do seu paciente, deixando a hipertensão dele ou mais fácil de tratar ou até mesmo revertendo ela. Obrigado a todos e até a próxima. Lembrando que vai ter aula aqui no Manual Cardio de cada tema separado para a gente poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto de cada uma das causas de hipertensão secundária. Um abraço a todos e até a próxima.